Na segunda etapa, eu li um livro chamado Deixando de Ser Menina, e foi muito bom para mim. Aprendi nesse livro que preciso cuidar dessa máquina que é o meu corpo, pois ele é o templo de produção. Aprendi que as mudanças acontecem e que as vacinas previnem doenças e são necessárias. Aprendi que o sono é indispensável para o descanso da mente e só do corpo. Aprendi também que nosso corpo se transforma em períodos e que estou começando a adolescência. Fase de muitas mudanças no corpo e essas mudanças se chamam puberdade. Essas mudanças acontecem por causa dos hormônios. Aprendi que ter amigos é muito bom nessa fase, mas para isso é essencial ser amiga primeiro. Aprendi que tempo para tudo e que o exercício físico é muito importante nessa fase. O apóstolo Paulo diz que devemos apresentar nosso corpo a Deus como uma forma de culto. Então cuide do corpo que Deus te deu. Boa noite, meu nome é Lara e eu estou terminando a etapa 1, para 2. E eu vou falar sobre o símbolo das mensageiras. O símbolo das mensageiras tem uma estrela no meio dele, que representa a própria mensageira. E as 5 pontas dele representam os 5 ideais que ela deve praticar ao longo da sua vida. O monograma MM significa mensagem real ou mensageira do rei. A cor verde representa crescimento cristão, a cor amarela representa a luz de Cristo e a branca significa paz e pureza. Meu nome é Júlia, eu estou na terceira etapa, indo para a quarta, na última. Eu vou falar sobre um estudo que eu dei em uma das aulas que a gente teve, que foi o Cântico de Isabel. Primeiro fiz um resumo sobre o meu estudo, aí eu falei sobre ele e distribuí uns papelzinhos para as meninas, para poder elas entenderem também sobre o estudo e falarem o que elas entenderam. Eu vou ler uma coisa que eu escrevi no dia do estudo, que é sobre o estudo. O estudo sobre o Cântico de Isabel continua mostrando como essa mulher, cheia do Espírito Santo, reconheceu o papel especial de Maria e, mais do que isso, exaltou a Deus por tudo o que estava acontecendo. Isabel, ao declarar "Bendito és" e "Meu Senhor", não estava apenas elogiando Maria, mas glorificando a Deus por ter lhe escolhido para uma missão tão grande. Isso nos ensina que, como mulheres, também somos chamadas a apoiar e reconhecer o valor umas das outras, sempre com os olhos voltados para o que Deus está fazendo em nossas vidas. Isabel ainda nos mostra a importância de reconhecer a presença de Jesus, mesmo antes de qualquer milagre ser feito, e nos ensina que nossa adoração deve ser constante quando o bebê estremeceu de alegria dentro dela, e como se o próprio coração de Isabel tivesse sido tocado pela salvação que Jesus trouxe. Essa alegria que brota de um reconhecimento profundo da obra de Deus deve estar sempre em nossos corações. Esse foi o estudo que eu dei para as meninas e é o que eu reconheço com base nos estudos. Boa noite, igreja. Eu vou falar sobre um livro que eu li da terceira etapa, que eu vou para a quarta etapa, última, infelizmente. Eu vou falar sobre o aventureiro que Deus usou. E antes de eu ler o resumo, eu quero falar um pouco o que eu aprendi sobre esse livro. Esse livro foi muito bom para eu poder realmente perceber como Deus faz milagres e como Ele pode usar pessoas. Porque o herói que eu vou falar é Zacarias Campelo, que teve uma vida muito difícil e bem puxada. Então, eu vou ler um pouco do resumo que eu fiz. O aventureiro que Deus usou. Zacarias Campelo nasceu 18 de julho de 1900, no Maranhão. Zacarias não teve uma infância fácil. Em sua infância, mudou muito e foi forçado a trabalhar com seus parentes. Na adolescência, voltou a morar com a mãe e começou a trabalhar como preteiro. Até que uma vez ele achou um folheto no chão falando sobre as boas novas. Isso fez com que Zacarias tivesse mais interesse de ler sobre a palavra.
Depois de um tempo, se batizou. Zacarias entendeu seu chamado para missões e queria evangelizar os indígenas. Para isso, começou a estudar teologia, para ter mais conhecimento e poder falar com mais propriedade para aquele povo que não tinha conhecimento a Cristo. Foi um trabalho difícil e demorado, mas conseguiu realizar. Zacarias fundou várias escolas, organizou várias igrejas e também foi o primeiro missionário enviado à região de Tocantins como missionário oficial dos batistas brasileiros e se dedicou às missões sem reserva mais de 60 anos em sua vida. Ele foi um homem temente a Deus até o final de sua vida. Eu queria falar um pouco, sem olhar para o resumo, que eu aprendi que Deus exalta, porque, por exemplo, como eu falei, ele não teve uma infância fácil, ele sofreu muito abuso autoritário de seus parentes, porque como ele tinha muitos irmãos, sua mãe teve que dar ele para alguns parentes, porque seu pai tinha falecido, então para ele isso deve ter sido muito difícil. E a gente consegue perceber que Deus fez muitos milagres. Por exemplo, para ele estudar teologia, que não tinha como, ele ajudou um amigo enfermo e com isso ele acabou pagando para ele poder estudar teologia. Então eu acho que é muito importante, mesmo você não sendo mensageira ou não sendo embaixador do rei, você ler esse tipo de livro, porque você pode aprender muito com ele. E você pode ver os milagres que Deus pode fazer na sua vida, como Zacarias Campelo. E é isso que eu queria falar para vocês hoje.